Bom dia. Bom dia. Dia. Que nós possamos começar o nosso dia cheio de expectativa daquilo que Deus vai nos dizer, tudo aquilo que Ele tem para nós, que nós possamos receber direto do coração dele esse refresco da manhã. Tem gente já escrevendo aqui, hoje vai ser incrível. É isso aí, que a gente possa começar a receber o incrível de Deus. Que nós possamos começar a ter o incrível como uma realidade nossa. Eu vou pedir para a Ju, hoje a gente vai começar com uma canção do Espírito Santo, chamando o Espírito Santo para estar aqui entre nós. Que você possa ir pegando papel e caneta. Hoje a gente vai precisar de papel e caneta, que eu vou fazer uma vivência. Então pega papel e caneta para que você possa participar ativamente da vivência que a gente vai fazer aqui hoje. Então, se você não pegou, e aí, Betão, vai ser incrível. Pega papel e caneta, prepara o teu coração, te ateia entrando, aniversariante. Então, que possa ir colocando, afinando o nosso coração, que você mande muitos aviõezinhos hoje de vida. Que hoje a gente vai falar sobre a vida. Que a gente possa enviar aviões de vida. Nós temos vida e vida em abundância. Que seja essa a nossa tarefa, começar a multiplicar a vida, vidas. E o que é a vida sem ter alguém vivendo ela? Então, se a gente tem mais vida, que a gente possa alcançar mais pessoas que queiram viver uma vida incrível. Então, manda muitos aviõezinhos que a gente possa fazer um disparo hoje de vida. E por onde esses aviõezinhos chegarem, sejam mais vidas querendo viver uma vida incrível, mais vidas sendo tocadas, mais vidas ganhando vida. É como se a gente pudesse fazer uma grande transfusão de vida, uma grande transfusão de vida. Um mundo onde os heróis são zumbis, onde as crianças ganham Barbie zumbis, onde a gente é treinado para ficar meio acordado, meio dormindo, para estar aqui e não estar. Que nós possamos nos acordar para a vida, decidir viver. Então, começa, enquanto você vai pegando o seu papel e sua caneta, você também possa mandar o seu avião de vida e pedir mais vida para o Espírito Santo. Que nessa manhã ele abra o nosso coração, a nossa mente, que ele possa se revelar a nós, que nós possamos ganhar uma porção de vida nova. Que a gente possa receber mais vida nessa manhã. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos,
vem sela-nos, Senhor, vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, zela-nos, Senhor. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Nós te pedimos, Vem, Espírito encha-nos da vida. Sopra de novo em nós a vida de Deus. Sopra de novo em nós a vida de Deus. Nós não queremos ser murchos. Nós não queremos ser pela metade. Nós não queremos estar de qualquer jeito. Mas para isso nós precisamos de Ti. Que nessa manhã nós possamos receber mais do sopro de vida de Deus. Que a gente possa se sentir agora sendo preenchido, que venha agora um vento novo, um sopro novo, um sopro que nos dá vida. Nós te pedimos um sopro novo no nosso coração, que tira todo o cansaço. Um sopro novo no nosso coração, que tira toda a dor. Um sopro novo no nosso coração, que tira todo o medo. Um sopro novo no nosso coração, que nos faça novos. Começa a sentir esse sopro dentro de você. Começa a pedir um sopro novo. Respira devagar. Começa a inspirar um ar novo dentro de você. E enquanto você inspira, peça a vida de Deus entrando em cada célula, a vida de Deus entrando na tua mente, vida de Deus oxigenando, trazendo ar novo, pensamentos novos, vida nova, sonhos novos. Inspira pedindo essa presença. Enquanto você expira, começa a jogar fora tudo aquilo que você precisa tirar de você. Cansaço vai embora, desânimo vai embora, mágoas vão embora, doenças vão embora, ressentimento, medo, preocupação, dúvida. Começa a fazer esse processo de colocar para dentro o que Deus tem e que a gente possa esvaziar para dar lugar para o ar novo. Começa a entregar no ato do seu respirar. Permita que comece a trocar
tudo aquilo que tem dentro de você, todo o ar que tem dentro de você. Que nós possamos sentir cheios, 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 cheios. Mas que para o ar novo entrar, a gente precisa esvaziar daquele que já não serve mais. Começa a trocar o teu ar. Nós queremos, Senhor, o ar novo teu, só para vida nova, sonhos novos, projetos novos. Nós precisamos de mais ar. Nós queremos um respirar novo. Nós não queremos ficar com o mínimo. Muitas das vezes a gente nem percebe a nossa respiração. Muitas das vezes a gente nem percebe que a gente está respirando. Só quando tranca o nariz. Só quando a gente sente falta de ar. Só quando a gente, de repente, já não consegue respirar bem. Quando tá tudo bem, a gente nem percebe o ar entrando em nós. Quantas das vezes a gente vai ficando distraído da presença de Deus? Quantas vezes a gente vai ficando distraído e não percebe? E talvez em momentos de crise, talvez num momento de escuridão, talvez num momento de freio como a pandemia, a gente precise poder, despertar e começar a respirar diferente, intencionalmente, recebendo tudo que tem para nós. Então começa a pedir uma presença nova nesse dia. A gente vai falar de vida. Começa a respirar diferente. Que bom que você chegou, Carol. Que a gente possa chegar diferente, respirar diferente. Põe para dentro, começa a falar, eu quero receber o novo. Quero me esvaziar daquilo que não me serve mais. Eu quero me esvaziar daquilo que não me serve mais. Espírito Santo. Que só a sua presença fale nesse dia. Que a tua presença encha casas nesse dia. Que a tua presença traga um ânimo novo. Que a tua presença traga uma notícia nova. Nós queremos o novo. Não queremos mais repetir, nós queremos o novo. Traz o teu novo. Vem, Espírito Santo. Você que ainda não pegou papel e caneta, corre lá. Pega um papel e uma caneta que a gente vai precisar agora. Pega um papel e uma caneta. E vai pedindo para que o novo abra espaço em você. Hoje é um dia especial. Corre lá, pega um papel e uma caneta. E você que já pegou o papel e a caneta, você que já está preparado, que você aproveite esse momento. Aproveite esse momento para estar conectado com a melhor parte de você. Começa a se conectar com a melhor parte de você. Enquanto aqueles que talvez não receberam a mensagem de pegar e trazer um papel e uma caneta, estão chegando agora, vão pegar um papel e uma caneta. Que você que já está preparado, possa aproveitar a melhor parte. Você que já está preparado, possa aproveitar a melhor parte. Quantas vezes no dia a gente não tem tempo para estar na presença da melhor parte de nós?
da onde brota a vida, vida, vida. E a gente vai se ocupando tanto que a gente já nem sente mais a vida em nós. Muitas pessoas começaram a responder, eu tô aqui, eu tô aqui. E a outra dizendo, eu tô vendo que você tá aí, né? Que bom que você veio. Eu acho que Deus sente exatamente assim. Quando cada um vai chegando, ele vai falando, ah lá, a Ana Alice veio, a Adriana. Mas talvez você possa falar, mas ele já não sabia? Ele não sabia? Ele não sabe de todas as coisas? Mas no princípio da parceria, ele deixa uma parte para nós. Ele manda o convite, ele vive o presente. Como a gente pode responder esse convite? Eu fui convidada pela Rede de Proteção à Vida a participar de um desafio que chama 30 Dias Celebrando a Vida. E cada dia tinha um desafio diferente. Um dia era respirar. Eles fizeram vários desafios, né, com pessoas que apoiam essa rede de proteção à vida. E o meu dia era hoje. Eu tinha que fazer era gravar um vídeo falando sobre o que era a vida. Era fazer uma reflexão sobre o que era a vida para mim, o que é a vida para cada um de nós. E quando eu recebi isso, né, esse desafio, eu fiquei pensando várias coisas, né? Como assim dizer o que é a vida? Esse negócio tão grande. E coisas foram suscitando dentro de mim. Claro, era um vídeo curto de 3 minutos, então eu precisava condensar muitas coisas, mas como a gente tem tempo para estar aqui juntos, eu queria fazer um exercício parecido do que eu vivi para responder esse desafio. Você que já está com um papel e uma caneta, aí eu vou pedir para que você faça esse desafio junto comigo, para que você possa começar a aprender algumas coisas que eu pude aprender enquanto eu vivia isso. Se tem algo que eu tenho falado muito nesse tempo, e eu tenho dito assim, né? Você já ouviu eu dizer essa frase, né, nessa quarentena? Não seja nem seu juiz e nem seu advogado. Muitas das vezes a gente fica só nos julgando. Você tá aqui já se julgando, ah, mas eu tô cansado, ah, mas eu não sei fazer isso, ah, mas que coisa é? Você fica julgando, né? Se criticando o tempo todo. Ou você fica sendo seu advogado, se justificando. Um fica julgando, o outro fica se justificando. Quando você é seu advogado, você fica falando, ah, mas agora eu tô cansado, mas também não vou fazer porque eu tô com muito sono, né? Meu cabelo, meu tic-tac não tá funcionando, né? Você fica sendo seu advogado, dizendo, mas eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Eu respondi desse jeito porque o outro também me falou isso. Como diz o André Fernandes, desculpas verdadeiras não mudam destinos. A sua desculpa pode ser até verdadeira, você pode até ser verdade que você está com sono, pode ser até verdade que você tem mais coisa para fazer, que você está aí lavando louça, que você tem que aprontar logo o café, que você não pode parar para fazer esse exercício. E eu digo, seja seu amigo. Seja seu amigo. E hoje eu quero aumentar essa frase, né? Não seja nem seu juiz, nem seu advogado, seja seu amigo. Mas uma das coisas que eu mais tenho pensado é o que nos ajuda é a gente ser aprendiz de nós mesmos. A gente aprender com a gente mesmo. Às vezes a gente quer ser só nosso professor. E aí a gente fica juiz, chato, do correto. Isso não é correto. Que horror, né? A gente fica sendo só aquele professor chato. Mas se você é aprendiz de você, você vai olhar cada coisa falando, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero ver o que isso pode me ensinar. Que a gente possa ser aprendiz nosso. Você que está com seu papel e sua caneta, aprenda agora com você, com aquilo que você está vivendo, com o que você está fazendo. Presta atenção em você. Não é o momento de você se analisar, se criticar.
vive e aprende. Agora eu vou dar para você um tempo. Você vai escrever aí, você vai começar a escrever uma história, certo? Você vai começar a escrever uma história. Não se justifica nem se julga. Você vai começar a escrever uma história agora, valendo. Para a Ju que chegou agora, e para você que Eu chegou tava agora com a ouvindo. Ju, você vai começar a escrever uma história agora, valendo. Vou te dar um tempo. Qualquer história? Qualquer história. Qualquer história? Qualquer história. Inventar uma história. Ai, meu Deus. Aí a Lara que chegou agora, Lara, o exercício é, você pega o seu papel e sua caneta. Começa a escrever uma história agora. Valendo. Parou. 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 Tá? Parou. Parou a história? História. Não tem problema se você, né? Parou. Um dia parado. Travou para todo mundo? Não, pra mim não. Gente, me dá um feedback aí no Instagram. Travou para todo mundo? Bem na hora da história. Isso aí, o Espírito Santo ajudou vocês, hein? Para vocês continuarem a história. Que a Ju só escreveu a palavra e não começou. Em o dia ensolarado. Você tá me ouvindo? Tá travando mesmo, Fê. Não, tá travando mesmo. Não tô nada. Travou tudo? Travou tudo. Agora voltou. Agora voltou você falando no Instagram normal. Vocês estão me ouvindo no Instagram? Estão me ouvindo no Instagram? Agora tá normal. Estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Dá um feedback aí no Instagram, que nós estamos no meio do exercício. Voltou? Estão me ouvindo? Indo. Sim, valeu. Raquel, que alegria você aqui. Então agora, eu falei, parou a história, certo? Parou a história. Agora eu vou dar um enredo para tua história e você vai continuar a história que eu começar, tá bom? Eu vou dar um enredo para tua história e você vai continuar a história que eu começar. É um dia ensolarado, você tá num lugar bonito, cheio de passarinho. Continua. É um dia ensolarado, continua essa história. É um dia ensolarado, você tá num lugar bonito, cheio de passarinho. Vai lá, Continua? vai lá. Eu não sei o que aconteceu na sua história, mas eu vou introduzir um personagem na sua história, tá? Eu não sei o que está acontecendo na sua história, mas chegou alguém estressado
reclamando do seu lado. Eu não sei onde você estava, o que estava acontecendo, né? Mas chegou alguém estressado reclamando do seu lado. Continua a história. Agora eu vou pedir para você parar. Agora eu vou pedir para você parar de novo, tá? Para de novo. Eu vou começar uma outra história, tá? E você vai continuar fazendo essa história. É um dia chuvoso. É um dia chuvoso. Né? É um dia chuvoso. Você acordou cansado. Pode continuar a história. Vicky, que alegria você aqui. Vicky, nós estamos fazendo um exercício aqui de escrever história. Pode parar. Pode parar. Depois vocês podem continuar, porque tem gente que gostou do exercício, não queria parar de escrever, né? Depois vocês podem continuar esse exercício. Esse é um pequeno exercício para a gente aprender algumas coisas. Esse é um pequeno exercício para a gente aprender algumas coisas. A primeira coisa, quando eu disse, começa a história, né? Talvez vocês ficaram assim, como assim começa a história? Como assim começa a história? Que história, né? Que nem a Ju fala, inventar qualquer história, que história. A verdade é que a vida, ela começa assim a cada dia. A cada dia toca o despertador e é valendo. Comece a escrever sua história. E às vezes a gente nem se dá conta que o dia começou e o tempo está correndo enquanto você não escreve a sua história. Ela começa a rolar. E se você não escreve, algo fala de você. Ontem, essa semana a gente falou sobre escolha, a gente faz 800 escolhas no dia, talvez a gente não perceba que a história da nossa vida está rolando. E a gente pode escolher a história que a gente quer inventar. E muitas das vezes, quando a gente não percebe isso, a gente vai perdendo tempo. O dia começou e você tá lá dormindo. Já pensou a história da sua vida? E ele ficou dormindo. 7h30, continuou dormindo. 8 horas, continuou dormindo. Você assistiria um filme que o cara fica só dormindo? Do outro lado? Hã? Quantas coisas, quantas histórias talvez a gente ficaria lá e a pessoa ficou lá sentada, olhando, boboiando, assistindo Netflix. Você assistiria um filme que o outro só fica assistindo TV? Quantos de nós a gente não percebe que a nossa história começou quando o dia vira? E que a gente precisa escolher como escrever. Mas aí tem algo a mais sobre isso. Porque não é muito bem que as páginas, elas começam assim, inventa qualquer história, né, Ju? Porque daí eu te interrompi. Eu interrompi e falei, agora vocês vão continuar a história que eu tô dizendo. E a história que eu tava dizendo, porque o cenário às vezes acontece antes de nós. Quando você acorda, já tem um sol, já tem pássaros. E talvez a gente nem perceba o que tá ali. E mais do que isso, às vezes, no meio da nossa história incrível, não sei, teve gente aí que estava escrevendo que estava num resort, num lugar bonito. Teve gente que já estava pensando, eu tô numa praia, né? Eu tô num lugar bonito, cheio de passarinho. Eu já tô fazendo uma caminhada. Não sei o que você estava escrevendo aí. Mas, de repente, eu interferi na tua história e botei alguém estressado, reclamando. Porque a nossa história é assim. A gente não escolhe os personagens que entram. E eles começam a interferir na nossa história, né? Você queria falar, queria pegar uma borracha e apagar e falar, ué, você não tá aqui, viu? Você não convidei você pra minha história. Mas a nossa vida entram pessoas. Entram pessoas que você não escolheu. Entra uma doença que você não escolheu. Entra um reclamão que você não escolheu. Entra uma situação que você não escolheu. Mas sabe de uma coisa?
Quando eu falei continua, você podia escolher o que você fazia com isso. Você podia escolher o que você fazia com isso. Tem uma frase do Jeff Zaslow que diz assim: a vida é como um jogo. Nós nem sempre escolhemos as cartas que recebemos, mas nós sempre escolhemos como jogar. Nem sempre escolhemos as cartas que recebemos, mas sempre escolhemos como jogar. A verdade é que muitas das vezes nós não escolhemos as pessoas que entram na nossa vida, situações que acontecem na nossa vida. Mas nós sempre escolhemos como responder, o que a gente quer fazer com aquela história. A gente aprendeu a viver uma vida virtual onde você deleta, mas na vida real não é assim. De repente, essa pessoa estressada era uma pessoa que você podia trazer notícias novas. Era uma pessoa que você podia trazer realidades novas. Era justamente a pessoa que você podia tocar naquele dia. Uma das coisas mais difíceis da gente poder escrever uma história incrível, aquela em que pode ir para o cinema e tocar pessoas, aquela história que fala, uau, eu quero assistir essa história. Tem gente falando que travou aqui o Instagram. Vocês podem me dar um feedback? Como é que tá o Instagram? Tá normal. Normal? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem no Instagram? Tá. Então, aí imagina que você está ali naquela história. E o mais difícil da gente entender é que a gente está escrevendo a nossa história, que é a história que a gente pode ir para o cinema. Que é uma história incrível de ser ouvida, de ser contada. Eu sempre falo para vocês do exercício, né? Qual a história que você quer contar nos seus 80 anos? E a gente esquece que a gente está escrevendo a nossa história agora. E uma das coisas mais difíceis, talvez seria muito mais fácil se eu dissesse para cada um de vocês, nessa história, você tem este papel. Talvez se eu dissesse, nessa história, você tem esse papel. Você iria começar a criar coisas, falas, situações para realizar isso? Se eu chamasse você para uma história em que a gente está construindo, o seu papel é ser um herói, o seu papel é ser um herói, é ser um Homem-Aranha, né? Se o seu papel é ser um Homem-Aranha, você já começaria a imaginar cenas de Homem-Aranha, situações, e se chegasse alguém estressado, você já ia pensar que essa era uma missão sua. E se tivesse alguém ali que tivesse com um problema, você não ia ver como problema, você ia ver como uma missão sua. Porque você teria um papel. A maior dificuldade dos nossos dias, da gente construir uma história incrível, é porque a gente não entendeu qual é o nosso propósito, que é o nosso papel, e qual é a nossa identidade, então, o que a gente vai fazer com isso. Talvez a maior parte da nossa história, ou da história que você começou a escrever, não tinha a ver com outras pessoas. Talvez você até achou que eu estraguei a sua história quando eu botei alguém estressado aí no meio. Quando eu te trouxe uma situação, um problema. Imagina Davi escrevendo a história dele. E eu estava ali em pastos verdejantes, né? Eu estava ali cuidando das ovelhinhas, num cenário paradisíaco. Até que chegou um cara insultando todas as pessoas que estavam à volta. Imagina se Davi falasse, esse cara estragou minha história, cara. Estragou minha história. Porque estava bonito aqui, pastos verdejantes. O cara veio e estragou minha história. E ele, mas como o Davi, ele tinha uma identidade, um propósito. Ele olhou aquele momento,
como algo que ele podia escrever uma história incrível. Mas ele olhou para ele também e falou, Fernanda, assim, imagina eu conversando com o Davi agora, né? Porque eu sou dessa, que converso com os heróis. Eu tenho uma carta que eu escrevi para o Graça, como se eu fosse o Portinari escrevendo para Graciliano Ramos, porque eu gosto de ser vários personagens. E aí, imagina o Davi falando comigo agora, assim, Fernanda, imagina o Davi fazendo essa parte da história. Eu falei, Davizão, você tá lá, aquele lugar paradisíaco, ovelha, né? Tá ali um riozão, você tá tranquilão, comendo sua mexerica, borboleta passando. E aí chega um cara e começa a insultar todo mundo. Aí Davi vai virar para mim e falar, tá bom, Fernanda, já entendi, é para eu ter um papel, para eu fazer alguma coisa com isso, né? Para a história ficar mais emocionante. Porque você já viu história que não tem emoção, né? Aqueles filmes parados. Só acontece tudo certo, tudo parado, filme parado. E aí ele pega e fala, mas ó, Fernanda, tudo bem, eu tenho um papel, mas você esqueceu de me dar aquela espada, né? Aquela espada. Você esqueceu de me dar aquela armadura. Você esqueceu de me dar tamanho, né? Você esqueceu que eu sou pequenininho? Botou logo um gigante para mostrar que eu sou mais pequenininho ainda? Eu só tenho 5 pedras e um estilingue. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei como o dia amanheceu hoje. Eu não sei qual foi a página de ontem. Quais são as situações que já estão aí. Eu não sei. Eu não sei se tem quais são os gigantes que apareceram. Gigantes do desânimo, gigantes das circunstâncias, gigantes do desemprego. Gigantes que estão aí na tua vida. Eu não sei quais são as circunstâncias. E sei também que às vezes você olha para você e você fala, eu já entendi que eu tenho que ter um propósito, um papel, existe algo na minha história. Mas talvez você olhe para você e fale, mas eu não estou equipado para isso. Como talvez quando eu propus essa atividade, você falou, mas eu nem que tenho criatividade. Eu nem tenho criatividade para fazer isso. Para você, né, Fernanda, que escreve é fácil. Mas eu nem tenho criatividade. Eu só tenho 5 pedras e um estilingue. Eu nem tenho com quem falar. Eu nem conheço ninguém. A vida por aqui não é só um estressado, não, Fernanda. Aqui é chuva de estresse. Chuva de estresse. Eu não sei qual é o seu gigante. E acho que também, como Davi, ele pode ter olhado para ele e falado, mas eu só tenho 5 pedras e um estilingue. Muitas vezes na vida a gente só olha para o que a gente não tem, para as circunstâncias que nos faltam. Mas o que faz a gente viver uma história incrível é a gente poder entender que a gente tem um papel, que a gente tem uma identidade e que se gigantes apareceram, tem a ver com a nossa missão. Presta atenção nos seus gigantes, porque eles são aqueles justamente que vão apontar para a direção onde você deve se fortalecer e aquele que você deve se tornar. Eu não sei qual é o seu gigante. Se o seu gigante é uma sensação de diminuição, uma sensação, como alguém escreveu aí, de solidão. Mas eu sei que esse gigante que te aparece fala de algo que você aponta para a direção que você pode ir. Porque a missão de Davi não era apenas vencer um gigante. A missão de Davi, que ele nem imaginava, era ser rei. Enquanto ele vencia aquele gigante, ele fortalecia Deus dentro dele. E isso levava à direção de ser rei. Às vezes a gente só olha para o gigante da pessoa estressada, o gigante da solidão, o gigante do desânimo. E quando a gente só olha para o gigante, a gente se sente pequeno. E a gente fala, então tá bom, era para vir um gigante. Imagina Davi, Davi disse que ele era o menorzinho. É logo um gigante para humilhar mesmo, para eu sentir que eu sou nada. Se a gente só olha para o gigante,
A gente deixa com que o gigante determine a nossa história. Quando talvez o gigante apareceu na sua história para que te levasse na direção da onde você deve ir, aquilo que você pode se transformar, aquilo que você pode vencer. A vida começou e não começou sozinha. O dia em que você nasceu, já existiam coisas sobre você, já existia o seu nome, já existiam pessoas. A verdade é que falam, a vida é uma página em branco. Não, não é uma página em branco. Tem um monte de coisa acontecendo. Tem um monte de situações acontecendo. Tem um monte de vivências que vão sendo colocadas na nossa história. Mas se você não escolher escrever a sua história, alguém vai dar um destino para você. Você pode escolher não pegar a caneta. Você pode escolher não pegar a caneta. Ou você pode escolher olhar para trás e falar, Fernanda, já passou. O defunto autor, Machado de Assis. A vida que podia ter sido e não foi. Se eu soubesse disso quando eu tinha 15 anos, tudo bem, mas agora, ó, já ferrou a história. Já não escrevi. Já escreveram de mim. Já me determinaram, defunto autor. Mas se você ainda é autor, ainda que você ache que você é defunto, se você tem uma parte sua que é autor, se ainda continua amanhecendo mais um dia, valendo, escreve sua história. Você pode escolher o que você faz com isso. Sabe por quê? Porque as pessoas que tiveram histórias mais incríveis não foram aquelas que tiveram uma história incrível do começo ao fim, mas foram aquelas que podiam e sabiam que elas podiam mudar a história. Que elas podiam mudar a história. Eu vim aqui para contar para mim e para você que a gente pode mudar a história. Tem um monte de coisa que já está na nossa bagagem. Tem um monte de coisa que já está acontecendo, que já foi colocada para nós. Talvez você possa falar, mas eu não escolhi ter pais assim. Eu não escolhi trabalhar no lugar que eu trabalho. Eu não escolhi nascer no Brasil. Tivesse eu começado uma história na Inglaterra, passeando, né? Pelo parque na Inglaterra, com tudo lindo, limpo. Se eu tivesse nascido na Inglaterra, se eu tivesse nascido filho da rainha, talvez você está aí ainda reclamando pelo contexto da história. Mas eu queria dizer que esse é só um cenário. Histórias incríveis não dependem das circunstâncias. Histórias incríveis mudam as circunstâncias. Escreve isso aí. Histórias incríveis não dependem das circunstâncias, porque se elas são incríveis, era o que não podia crer antes. Histórias incríveis são aquelas que mudam as circunstâncias. São aquelas que estão pegando a caneta agora. A Elaine está falando que está travando. Essa é a parte do Instagram que não está funcionando, mas a gente é brasileiro e continua. Te bota uma vírgula. Tá normal? Então, Elaine, talvez você precise sair e voltar de novo. O que a gente pode... E talvez agora eu quero te fazer uma provocação. Na sua história, você, em algum momento... Repete a frase. Histórias incríveis não dependem das circunstâncias. Histórias incríveis mudam as circunstâncias. Porque se ela é incrível, quer dizer algo que não se podia crer antes. Histórias incríveis não dependem das circunstâncias. Histórias incríveis criam novas circunstâncias. Presta atenção nas histórias que você mais gosta, o que você gostava quando era criança. Quais são as histórias que você mais gosta? O Aladim era um pé rapado, né? A Cinderela era alguém que não podia ir pro baile. A Bela e a Fera, ela viveu um medão, entrou num lugar... Ela tinha uma vida perfeita. Oh, Bela, musiquinha lá, né? Mas que hora começa a ficar boa a história da Bela e ela dá de cara com a fera. Aparece uma fera na história e ela precisa fazer alguma coisa com isso. As histórias mais incríveis
São aquelas que as pessoas resolvem falar, e qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Porque a gente pode não escolher os personagens, a gente não pode não escolher as circunstâncias, mas a gente sempre vai escolher o que a gente faz com isso. A Leia é uma mulher que ela sofreu abuso. Ela teve uma vida muito difícil. E quando ela foi contar para a mãe dela que ela sofria abuso, a mãe dela ficou muito brava, bateu nela. E a Leia fugiu de casa, então. Como a Leia ia se sustentar, ela era só uma menina. Ela foi para um lugar catar laranja. A Leia foi para um lugar catar laranja. E quando já fazia 5 anos que a Leia catava laranja, ela olhou para aquele monte de laranja, um dia, e depois que ela encheu o saco inteiro para entregar, porque ela ganhava por saco que ela recolhia, quando ela encheu um saco inteiro, ela tropeçou, o saco caiu e todas as laranjas que ela pegou naquele dia caíram no chão. E cada laranja que ela pegava e botava no saco, ela falava para ela, eu nunca mais vou viver isso, eu nunca mais vou viver isso, eu nunca mais vou viver isso. E naquele dia, a Leia ganhou 5 reais. Que ela falou, eu não vou voltar para casa, até que eu resolva fazer um negócio diferente com 5 reais. E ela ficou andando até ela ter uma ideia. E ela falou, bom, eu sei costurar. 5 pedras e um estilingue, né? Eu sei costurar, eu vou fazer embalagem de presente. A Leia comprou TNT, costurou a embalagem de presente com TNT e saiu vendendo nos lugares. E ninguém queria comprar. Ninguém queria comprar. Até que um senhor comprou a embalagem dela. E a mulher desse senhor gostou tanto, era perto do Natal, e ela falou, olha, Leia, eu queria que você fizesse 200 embalagens para mim. Você pode fazer? E a Leia falou, claro. Mas olha, 200 embalagens, agora eu tenho 7 reais. Que foi o que você me pagou por essas. Então nós vamos combinar que você vai comprar o material e aí eu cobro a mão de obra porque eu não tenho dinheiro para comprar esse material. Então a mulher foi, ela deu um endereço. A Leia morava numa casinha, numa comunidade. E a hora que ela foi lá e levou, né, esse material para Leia, a hora que a mulher chegou lá e falou, cadê tua mãe? Ela era ainda uma menina, tinha 17 anos. Ela falou, eu moro sozinha. Mas como é que eu posso deixar todo esse material aqui? Quem falou que você vai fazer? Pode ser que você não faça. Ela falou assim, não está entendendo. Para você é um material, para mim é minha vida. É tudo que eu tenho. Eu vou fazer. E a Leia fez aquelas embalagens e a Leia foi crescendo, a Leia foi crescendo. E ela foi criando uma fábrica. A Leia foi contratando costureiras. A Leia é a maior vendedora de embalagem de baixo custo da 25 de março. Porque ela escolheu construir a história dela com 5 pedras e um estilingue. Talvez você tá aí pensando, Fernanda, mas eu não tenho nenhuma história triste assim para fazer uma história empolgante, né? Seria mais, não, a minha história assim, já nasci num lugar legal, as coisas. E essa é a cilada. A gente achar que a gente nunca pode fazer uma história melhor. A gente achar que a gente está condenado a ficar no mesmo lugar. Cada dia que nasce é uma oportunidade da gente construir uma história. E a minha pergunta é, em qualquer história que você começou a escrever aí, você convidou Deus para participar da sua história? Em qualquer história que você começou aí, no dia ensolarado, no dia chuvoso, você convidou Deus para participar da sua história? Porque algumas pessoas, elas convidaram Jesus para participar da história delas, para entrar na casa delas, para comer com elas. Algumas pessoas convidaram Jesus para participar das pequenas coisas. E talvez a gente fique tão entretido na história que o mundo conta pra gente, em estar no Caribe, andando na praia. Mas pensa todo dia, pensa um filme, todo dia começa, Caribe andando na praia, Caribe andando na praia, Caribe andando na praia.
vendo? Só tem essa cena nesse filme? Mas quando a gente pode convidar Jesus para participar da nossa história, coisas simples ficam diferentes. Aquele churrasquinho de peixe fica diferente. Será que a gente pode convidar ele? Mas eu quero falar algo ainda maior. Você já pensou em perguntar para ele se você pode participar da história dele? Você já pensou um dia que você pudesse convidar o Walt Disney para ir para sua casa? Né? Ou alguém que você acha muito legal para ir para sua casa? Nossa, seria incrível. Eu fico pensando que se o Walt Disney viesse para minha casa, ele ia criar brinquedos aqui. Ele ia fazer uma gincana na minha casa. Que ele ia trazer o jeitão dele para minha casa. Mas eu fico pensando o dia que o Walt Disney me convidasse para ir para Disney. E me mostrar as coisas do jeito dele. E eu viver as histórias na Disney. E eu acho que eu ia subir no tapete do Aladim, ia voar no tapete. Porque eu ia fazer parte da história dele. Melhor do que convidar Jesus para entrar na nossa história é a gente poder escolher entrar na história dele. Sabe por quê? Porque quando a gente escolhe entrar na história dele, a gente faz parte de uma história muito maior. Muito maior. Não é sobre fazer uma gincana apenas com uma cadeira que tem aqui na minha casa. Agora é voar no tapete do Aladim. Vocês já pensaram isso? Eu não sei qual era a história que Pedro tinha planejado para ele. Talvez ser um pescador famoso, né? Ser um pescador famoso. Eu não sei qual era a história que André tinha pensado para ele, se era conhecer muita gente, era ser assessor, né, de Herodes, eu não sei. Tem gente que o sonho é se aposentar. Olha que história legal, né? A história é, eu quero ser um pescador aposentado. Talvez você ainda não pensou em qual a história incrível que você quer construir. Talvez você só esteja no propósito errado, no papel errado. Porque se aposentar é soltar a caneta. Como a gente pode... E aí não estou falando se aposentar da vida, não do trabalho, da vida. Quantas pessoas estão vivendo que soltaram a caneta? Quando a gente pode entrar na história de Deus, quando a gente pode fazer parte da história de Deus, com certeza a gente começa a viver outras vivências. Eu acho que Pedro nunca sonhou em andar sobre as águas, acho que Pedro nunca sonhou em ver pães multiplicarem, em pessoas se levantarem, em curar pessoas. Eu acho que Pedro nunca sonhou em de repente subir numa montanha e ver uma nuvem aparecer, envolver, e ver Elias, e ver Moisés. E a hora que Pedro viu, falou, uau! Mas uma história incrível, não é só sobre um lugar incrível, como a transfiguração. Ontem eu estava estudando a transfiguração, a parte incrível da história. Quando eles viveram felizes para sempre. A parte mais incrível da história não é a transfiguração, quando tá lá naquele jantar top da Bela e a Fera, quando você encontrou um amor. A parte mais incrível da história não é a glória. A parte mais incrível da história é descer e levar o céu para a terra. É entrar em outras histórias. Porque tem histórias que são tão incríveis que não acabam nelas. Entram em outras histórias. Entram em outras histórias. Começam a mudar a história dos outros. De repente, aquele cara estressado que você pensou que era um problema na tua história, mas na verdade ele estava te direcionando. Você pode entrar na história dele e ele falar, e um dia alguém entrou na minha história e me mostrou que eu não precisava mais ser estressado, que tinha algo bonito ali. Presta atenção, porque histórias incríveis que não acabam são aquelas que entram em outras histórias, que impactam outras histórias.
Talvez Pedro nunca imaginasse que ele ia entrar na minha história hoje. Talvez você nem saiba as histórias que você entrou, as pessoas que você pôde modificar. Eu estava dizendo para uma amiga essa semana, o seu pai nem imagina como ele mudou a minha história. Falou, às vezes eu quero ligar pro teu pai só para contar como ele mudou a minha história. Do jeito simples dele, nas coisas pequenas que ele ensinava, levando a gente para a faculdade, porque ela morava em Jaú, eu saía de Botucatu e ia para casa dela, às vezes dormia lá, porque o pai dela levava a gente para Ribeirão. E as histórias que ele contava, o jeito dele ser, mudava a minha história. A nossa história, quando a gente faz parte de uma história maior, não é só sobre nós, é sobre todos que foram confiados a nós. Quando José soube que ele ia ser rei, não era só para ele construir uma história incrível para ele. E aí eu tô lá, reizão, sentado, o pessoal me abanando, né? O pessoal me abanando. A história que o mundo vende para nós hoje é só sobre a história da glória, do sucesso. Mas Harvard mostra, a ciência mostra que a verdadeira realização se dá quando a gente entra na história de outros. Quando a gente tem pessoas que nós impactamos. Quando a gente muda a história de outras pessoas. Quando a gente pode olhar e ver que José, ele estava na prisão e mudou a história de quem estava na prisão. José, ele foi escravo e mudou a história de todos os escravos. E José chegou no palácio e mudou a história de todos que estavam no palácio. E quando José virou rei, ele abençoou a história dos próprios irmãos. Que agora, os mesmos que venderam José, os mesmos que humilharam José, agora a história de José não era só sobre ele. Histórias que não terminam são histórias que impactam outras histórias. Então que a gente possa aprender nesse dia que viver é a gente pegar a caneta e começar a prestar atenção nas circunstâncias, porque os nossos gigantes não são para nos destruir, as circunstâncias não são para nos destruir, mas para fazer a história melhor ainda. Para nos direcionar para aquilo que a gente pode se tornar, para impactar o que a gente pode impactar. E que quando a gente pode entrar na história de Deus, quando a gente pode perguntar para Ele, aí Deusão, qual é essa parte agora? A gente pode saber que não é só sobre vencer um gigante, é sobre impactar multidões. É sobre todos os que foram confiados a nós. Pedro não se tornou só um pescador, ele se transformou em pescador de homens. João não era só um cara que estava em busca de um amor. João foi o cara que ensinou para nós que nós somos amados. Abraão não foi só um cara que teve um filho. Abraão se tornou pai das nações. Pessoas que têm histórias incríveis não param a história nelas mesmas, porque elas decidem não construir uma história individual de um ego, mas elas começam a impactar. E saber que é sobre a história da humanidade, é sobre a história das gerações. Que a gente possa pegar a caneta e fazer parte da maior história. Que não é só sobre mim e você, é sobre a história de todos nós. Lu, que alegria você aqui. Vai cair, a gente vai voltar pelo meu Instagram, a Ju vai voltar, porque ela tem uma... A gente vai voltar com uma canção especial pra gente terminar. Tá, tem quanto tempo aí, Ju? Tá aparecendo? Em cima, né? Não? Então, enquanto não cai aqui, eu quero contar para vocês sobre a Vicky, que tá aqui, né? A Vicky, ela me mandou... A Vicky é uma estudante, e ela me mandou ontem uma canção, eu vou postar nos meus stories hoje. A Vicky, ela me mandou uma canção e o que me chamou a atenção é que ela me escreveu assim, Fernanda, essa é uma canção que eu fiz quando eu vivenciei um momento de uma tentativa de suicídio de uma amiga minha. E ela construiu uma canção, não para uma vivência dela. Ela construiu uma canção falando sobre não desistir, sobre ter gente aqui, sobre ter gente que se importa. A